dupla Grenal no Futebol Guaíba. É quarta-feira de Copa do Brasil e a partir das 6h40 da tarde, direto da Arena do Grêmio, tem Grêmio e Bahia. Faz o levantamento, Jean-Pierre, a zaga passou, pintou o gol! É do José Aldo Pinheiro, comentários Nando Gross, reportagens Rafael Pfeiffer, Gutierrez Sanches e Camila Diesel. No plantão, Eurico Quadros. E a partir das 9h15, direto do Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras e Internacional. Sou da Alessandro, vai marcar o gol, preparou, fuzilou. Gol! Nacional da Alessandro. Narração de Orestes de Andrade, comentários Cristiano Oliveira, reportagens Bruno Ravazoli, no plantão Eurico Quadros. Futebol Guaíba. Oferecimento Sicredi, Instituto de Cardiologia, Sindibancários Porto Alegre, Gotas Prostáticas, Fiat e CMPC, renovável por natureza. Tempo e placar, a Durg Sindical. Comentarista Dália Alimentos e o craque do jogo para a Oral Sim Implantes, na Avenida João Pessoa, 1917. É a volta da dupla Grenal, é a Copa do Brasil, é nesta quarta no Futebol Guaíba. Rádio Guaíba apresenta Esfera Pública, o espaço para o debate político. Com Juremir Machado da Silva e Thalínio Pitts. Boa tarde, quarta-feira, 10 de julho de 2019, estamos começando mais um Esfera Pública. Na produção, Pamela Morales. Na mesa de áudio, Leonel de Souza. Central técnica, Celestino Neto. Coordenação de central, Davis Rodrigues. Transmissores, Everaldo Nunes. O Esfera Pública é um oferecimento de Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. E o Esfera Pública de hoje é um programa especial aqui, direto do Salão Júlio de Castilhos. Nós estamos acompanhando ao vivo a homenagem ao nosso querido Juremir Machado da Silva, que está nesse momento recebendo a medalha do Mérito Farroupilha. A homenagem feita pelo deputado Jefferson Fernandes do PT é a mais alta honraria do Parlamento Gaúcho, e Juremir Machado, então, está já neste momento aqui recebendo a homenagem numa cerimônia muito prestigiada, com diversos políticos, representantes do governo do estado, dos demais poderes, Tribunal de Contas do Estado, de amigos, em função de toda a sua trajetória como jornalista, como escritor, professor, e o polêmico que o Juremir é, com um brilhantismo, né, Lucas? Pois é, Thalínio Pitts, me deram esta missão difícil de nesta data comemorativa. Hoje é um dia de festa aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha, onde o professor Juremir Machado da Silva, nosso colega, vai receber então a maior condecoração do Parlamento aqui do Rio Grande do Sul, e me colocaram para substituí-lo hoje neste Esfera Pública, Thalínio Pitts. E como você bem mesmo mencionou, muitas autoridades estão aqui presentes acompanhando esta solenidade que vai marcar então a entrega da medalha do Mérito Farroupilha, representantes de diferentes
poderes, executivo, legislativo, judiciário, políticos da esfera municipal, estadual e assim por diante. Realmente uma data muito importante e mostra e só reforça o prestígio de Juremir Machado da Silva perante aqui a estes agentes públicos que movimentam toda a nossa esfera política, Thaline. Está aqui com a gente o deputado Vilmar Zanquim, deputado do MDB. Recentemente nós vimos diversas polêmicas, deputado, em relação aos homenageados pela Medalha do Mérito Farroupilha. Algumas polêmicas recentes aconteceram aqui na Assembleia. Não foi o caso de Juremir Machado da Silva, uma homenagem unânime. Boa tarde. Boa tarde, Thaline, Lucas. Olha, eu participo da mesa diretora e a indicação feita pelo deputado Jefferson Fernandes, o professor Juremir, foi aprovado por unanimidade dos membros da mesa. A história do Juremir, o seu trabalho na comunicação, na educação como professor, é reconhecido por todos, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não suscitou nenhuma dúvida em relação à Assembleia prestar esta homenagem. Portanto, é uma homenagem sim merecida, com a aprovação e o consentimento de toda a mesa diretora desta casa, e tenho certeza que se fosse para o plenário não haveria nenhum voto contrário. Então, acho que é o tipo de honraria que é concedida àquelas pessoas que ficam sem nenhum questionamento em relação ao recebimento, né? Se merece ou não. Diferente de outras homenagens que às vezes tem polêmica, gera discussão, né? E especialmente pessoas que não são daqui, que talvez nem ninguém conheça tanto a história como nós conhecemos a do Juremir. Inclusive, deputado Thaline, vamos até neste esfera pública peculiar, dia de festa aqui dentro da programação da Rádio Guaíba. Vamos intercalar aqui as entrevistas com as autoridades aqui presentes nesta cerimônia, que reforça então e que acompanha este recebimento da Medalha do Mérito Farroupilha para o professor Juremir. Falando neste momento aqui na Assembleia Legislativa, o proponente da iniciativa, o deputado do PT, Jefferson Fernandes, justificando então a entrega desta condecoração. E é hoje, eu diria, uma luz nas trevas, porque vivemos um período de muitas dificuldades em termos de respeito ao pluralismo, à democracia. E esse momento não é tanto para eu falar, eu vou falar mais depois aqui no Grande Expediente. Nós criamos essa oportunidade para entregar, obviamente, a medalha, mas principalmente ouvir suas palavras, o que vai ocorrer aqui na sequência. Muito obrigado. Está aí, portanto, Thaline Opitz, a justificativa reforçada pelo deputado do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Fernandes. Muitas autoridades aqui presentes estão acompanhando. Já demos início aqui a esta solenidade aqui na Assembleia Legislativa, Thaline. E como bem mencionou o deputado Vilmar Zanquim, né, Lucas, não foram poucos os momentos de polêmica envolvendo a condecoração com a Medalha do Mérito Farroupilha, mas, ao contrário dos demais, Juremir Machado da Silva teve aprovação unânime. E ele que, nesse momento, vai fazer uso de gravata borboleta, da palavra. Exatamente. O Juremir está de gravata borboleta, terno e camisa branca. Elegantíssimo. Vamos ouvir ele, então. O deputado Jefferson Fernandes, que teve a iniciativa de me conceder esta grande honraria. E ao citar os dois, claro, saúdo todas as autoridades, amigos, colegas, familiares, todos aqui presentes. Os jornalistas, a gente sabe, não são assim tão bons nas formalidades, então já condenso, fico feliz em ver aqui também tantos deputados que eu admiro e que participam frequentemente do nosso programa Esfera Pública, apresentado pela Thaline Opitz e por mim. E eu considero que, certamente, em grande parte, esta homenagem se deve ao trabalho que nós fazemos no Esfera Pública, a Rádio Guaíba, e no Correio do Povo. E com isso também quero saudar os diretores do Grupo Record, do Correio do Povo, que estão aqui, diretor da Rádio Guaíba, e Claudinei, e também o Telmo Flor, amigo e diretor de redação do Correio do Povo,
um amigo de longa data e que eu considero, devo dizer isso aqui, o melhor diretor de redação deste país, e que é por isso que se pode fazer um bom jornalismo aqui no Rio Grande do Sul. Se vocês me permitirem, vou fazer assim eu diria até um pequeno discurso. Vai ser rápido, mas eu preparei umas palavrinhas de fato para dizer aqui, em honra dessa homenagem que vocês me prestam e por realmente admirar o trabalho dos nossos deputados. Jefferson Fernandes, com frequência, vem à esfera pública, onde ele brilha pela sensatez, pela capacidade de argumentação, pela elegância, pela tranquilidade, se posiciona, diz o que pensa, sempre com uma suavidade muito grande, e nós gostamos de recebê-lo. E por isso fico mais ainda lisonjeado. Queria dizer para vocês o seguinte: eu fui ver um filme nesse final de semana chamado Santiago, Itália, um filme dirigido pelo italiano Nanni Moretti, e trata dos refugiados perseguidos pelo golpe do Chile, que saltaram o muro da embaixada italiana para se refugiar e depois foram então viver na Itália, onde a maioria está até hoje. Tem uma passagem no filme que me parece interessante para a gente refletir. O Nanni Moretti vai entrevistar um torturador na prisão. Torturador, sequestrador, e começa a fazer perguntas muito contundentes, muito certeiras. O torturador fica indignado e diz o seguinte: eu pensava que esta entrevista seria imparcial. Se não fosse, se eu soubesse que não seria imparcial, não teria dado a entrevista. E isso me leva a refletir sobre essa questão, até como professor de jornalismo. Um jornalista de opinião, e eu faço jornalismo de opinião, não tem como não se posicionar. Em outras palavras, não tem como, em alguns momentos, não tomar parte. Como não tomar parte contra o feminicídio, contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia? Como não tomar parte contra a defesa do trabalho infantil? Como não tomar parte contra a intolerância política, social, sexual, racial, religiosa? Como não tomar parte contra o ódio e a indiferença em relação aos mais vulneráveis, esses que vivem e morrem por falta de oportunidade? Como não se posicionar diante da desigualdade e da corrupção que condenam milhões a perecer num eterno presente, sem passado, sem futuro, sem esperanças? Como poderia o negro José do Patrocínio, ao meu ver, o maior jornalista brasileiro de todos os tempos, não tomar partido contra a escravidão no Brasil dos anos 1880? Se vocês me permitirem, farei 2 ou 3 citações. Max Weber, pai da sociologia, especialmente da sociologia compreensiva, num livro que eu acho que deveria ser o livro de cabeceira de todo político, de todo jornalista, de todo intelectual, um livro chamado Ciência e Política, 2 vocações, título brasileiro, título mesmo é O Cientista e o Político. Ele disse o seguinte: se vive para a política ou da política. Viver para a política é um ideal. Eu acredito que muitos dos deputados aqui, ou todos os deputados aqui, têm esse ideal de viver para a política. Mas para viver para a política, Max Weber disse isso em 1919, é preciso também poder viver da política. Viver da política como vocação, como profissão, porque senão a política fica reservada somente aos ricos, aqueles que tenham as condições de praticar a política. Então, sem defender privilégios, sem corrupção, sem suborno, sem acordos por baixo do pano, é preciso que se possa viver de política,
para que todos possam fazer política. Claro, não precisa aposentadoria especial, mas é preciso poder viver da política. E o Max Weber disse uma coisa que eu acho muito importante. A política é um esforço tenaz e enérgico para atravessar grossas vigas de madeira. Tal esforço exige, a um tempo, paixão e senso de proporções. Então, nós continuamos nisso. Política se faz com paixão, com equilíbrio e com a razão. Max Weber falou de duas vocações. Para ele, vocação significava duas profissões. A de cientista, a de intelectual, a de acadêmico, universitário. E eu sou um professor universitário, e da política. Eu gostaria modestamente, neste momento aqui com vocês, de acrescentar mais duas vocações. Eu diria 4 vocações. A terceira é a vocação da cidadania, para que o viver da política não se transforme em um controle da política por caciques em currais. É preciso que o cidadão exerça essa sua prerrogativa de fiscal, cobrando sempre. E ele tem um aliado, que é a 4ª vocação. Esse aliado é o jornalista. Um jornalista vocacionado deve viver para a verdade, acreditar que a verdade existe e que ele pode ajudar a encontrá-la. Um jornalista que duvida da existência da verdade não conseguirá exercer bem o seu papel. O que é ser um jornalista vocacionado? Eu me permito mais esta citação. Uma citação, talvez, do grande, a meu ver, o maior teórico do liberalismo político do século XIX, John Stuart Mill. Ainda que muitos digam que eu sou um esquerdista terrível, eu sou um fã de John Stuart Mill. Um fã. O que defendia o John Stuart Mill? Ele combateu a escravidão, ele combateu os preconceitos contra as mulheres, ele foi, em pleno século XIX, um defensor da emancipação das mulheres, o que era absolutamente impensável para a época. Basta dizer o seguinte: o Freud, quando foi traduzir um livro de John Stuart Mill, falou assim: não, aqui eu fico com os velhos, a posição da mulher não pode ser outra, senão a que é ser uma namorada adorada na juventude e uma esposa amada na maturidade. Obviamente que o John Stuart Mill não concordava com isso. Ele defendia um ponto de vista que nós aplicamos diariamente no esfera pública: o exercício do contraditório, ponto e contraponto. Mill acreditava que do debate surge a vitória do melhor argumento e que só não debate quem tem medo de perder. Era um ponto de vista que me parece pleno ainda hoje. Debater não necessariamente para que um debatedor convença o outro a mudar, mas para que o público possa fazer a sua escolha, tirar a sua conclusão. Eu fico feliz de saber que aqui nesta casa os deputados vão para o debate. Nós convidamos e eles vão para o debate. A gente vem aqui e todos aceitam participar com momentos de muito debate. Outro dia fizemos um programa aqui com mais de 20 deputados que debateram, apresentaram seus argumentos, e eu acho que este é o papel da casa. O jornalismo como vocação só pode ser pluralista. O termo que define o jornalista vocacionado é independência. Um jornalista não necessariamente é imparcial. Em alguns momentos, como eu disse, é preciso tomar parte, mas é preciso ser independente sempre. O que significa independência? Independência significa a capacidade e a disposição de frustrar qualquer um e qualquer lado do campo político a qualquer momento. O jornalista, nesse sentido, precisa estar livre e independente para decepcionar. Há momentos em que é preciso dizer não.
Eu queria fazer uma outra citação de um grande intelectual, escritor, filósofo, Albert Camus. Camus, em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte: um jornalista, em tempos sombrios, deve ser lúcido, perseverante, irônico e ter a capacidade de dizer não. Em determinados momentos é preciso dizer não. Quem diz não, perde empregos, sofre processos, muitas vezes é odiado. Mas, em certos momentos, a capacidade de dizer não, a disposição para dizer não, é o que faz do jornalismo jornalismo. As empresas de comunicação, e eu tenho a honra de trabalhar numa empresa de comunicação que faz isso, elas fazem jornalismo e não apenas entretenimento, justamente quando elas dão sustentação ao pluralismo. Todas as opiniões, todos os pontos de vista, ouvir todo mundo. Tem dias que a gente não consegue. Na esfera pública tem dias que a gente não consegue juntar os famosos dois lados. Aí no outro dia a gente corrige. Então tem dias que nós somos cobrados, estão favorecendo a esquerda, e no outro dia estão favorecendo a direita. Nunca ninguém diz que estamos favorecendo o centro. Isso é um problema com o centro. Mas, todo o tempo, a Pamela, nossa produtora, ela sofre, porque todos os dias nós dizemos: e o contraponto? Cadê o contraponto? Falta o contraponto. Nós somos obcecados pelo contraponto, porque acreditamos profundamente na importância do contraditório. Jornalismo, para citar o conceito aí do grande Jürgen Habermas, que empresta o seu conceito como título do nosso programa, como nome do nosso programa, Esfera Pública, jornalismo, mesmo em empresas privadas, é exercício público da racionalidade argumentativa. Ainda que no calor dos debates a racionalidade argumentativa seja envolvida pela passionalidade retórica, é a racionalidade que ao final vai se impor. O jornalismo crítico, sério, aquele que nós fazemos no Correio do Povo, na Rádio Guaíba, é um jornalismo que diz coisas simples. Lê X onde está escrito X, não vê Y onde está escrito X. Nesses tempos, isso que parece tão simples é importantíssimo. Nós não podemos fazer as nossas leituras determinado por uma ideia de consequencialismo ideológico. Nós precisamos tentar entender as coisas como elas são e segundo os princípios. Por exemplo, aquilo que está escrito na lei e na Constituição. Jornalismo, para mim, termino, independente, é aquele em que o jornalista aceita a sua solidão. Não tem clube de futebol, ou quando tem, não coloca o clube acima do seu compromisso com a honestidade intelectual. E nesse sentido, não tem partido, não tem tribo, vive para essa ideia, essa vocação, essa determinação de ser sempre independente. Enquanto o torturador exige essa imparcialidade inconveniente, o jornalista independente cumpre o seu dever ao ouvi-lo e depois, evidentemente, pode criticá-lo e discordar. Como sugeriu o grande jornalista ícone de toda uma geração, Geita Lise, é muito fácil ser justo com aquele com quem a gente concorda. O importante é também saber ouvir aqueles de quem a gente discorda. Muito obrigado. Palmas e mais palmas, Thalínio Pitts. Belíssimo discurso, belíssimo pronunciamento do Juremir Machado da Silva, marcado por uma série de citações. Olha, fiz algumas anotações aqui, Thaline, vamos lá. Ó, Max Weber falou sobre cinema, jornalismo, destacou o trabalho realizado pelo melhor chefe de redação do Brasil, Telmo Flor, citou ainda Stuart Mill, Camus, falou sobre o pluralismo, Jürgen Habermas, Geita Lise, entre outros. Realmente, Juremir, que ganha também, a sociedade ganha como um todo, acompanhando as suas palestras mundo afora, e hoje a gente foi brindado aqui nas ondas do AM 720 do FM 101.3 aí com um verdadeiro
verdadeiro panorama, um raio-x deste atual cenário do Brasil, político e também mundial, Thaline. E do papel do jornalismo, da imparcialidade, da solidão que isso pode representar. Pluralismo, contraponto. Exato, da importância de também, o Juremir destaca isso, que é muito fácil concordar com os que pensam como a gente e também deve ser o desafio, né, saber respeitar os que pensam diferente. Mas agora, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Augusto Lara, vai iniciar o seu pronunciamento. Vamos ouvir um pouquinho o que fala o presidente do Parlamento Gaúcho. Nos surpreender com a sua independência, com a sua postura, com a sua lealdade. Leal às suas convicções, consegue misturar o erudito com o popular, isso é para poucos. Então, eu saudando aqui, não posso deixar de saudar, né, também o nosso representante do Tribunal de Contas, ex-presidente, conselheiro César Miola, e também a nossa secretária de comunicação, a Tânia. Saúdo os demais órgãos e poderes, a presença maciça de deputados de todos os partidos, Juremir, elas materializam as tuas palavras aqui. Com as suas convicções, cada um sempre teve ao longo desses anos todos, nos teus espaços e também é verdade na Rádio Guaíba, no Correio do Povo, a quem eu saúdo também, nos seus diretores aqui presentes. Desde o tempo do Flávio Alcaraz Gomes, sempre tivemos o contraditório com jornalistas independentes e capazes, sim, de frustrar algumas pessoas por sua independência. Depois daquilo, eu me lembro que ajudamos a inaugurar muitos que estão aqui, os estúdios cristais, o Estúdio Cristal, onde o Esfera Pública acontece, também tivemos aquele espaço. Mas é bem verdade que com a tua liderança da Thaline, o Esfera Pública hoje se constitui entre os maiores programas de rádio e a tua coluna, uma das principais colunas do sul do país. Então, a homenagem da Assembleia, ela se faz sobretudo na presença maciça dos deputados de todos os partidos e daqui teremos a sequência no grande expediente de seguir rendendo as homenagens que tu, a tua conduta e como cidadão merece ter. Eu vi que o deputado Jefferson Fernandes estava um pouco nervoso no começo da homenagem. Ele esfregava as mãos, ele estava meio... e me dizia assim, eu não sei bem como é que funciona, nós vamos para ali, né? Eu nunca entreguei uma medalha. Que bom, isso mostra o critério e o valor dessa medalha que o senhor Juremir Machado está nesse momento recebendo. É a maior honraria do Parlamento Gaúcho. Isso tem um critério e o critério é pelos relevantes serviços prestados ao Estado e que o senhor já os fez e continua fazendo no seu dia a dia. Vida longa ao jornalismo, vida longa ao jornalista Juremir Machado. Muito obrigado. Thalino Pitts, presidente do Parlamento, então reforçando esta informação de que Jefferson Fernandes, ele é um estreante, digamos assim, no caso de encaminhar a condecoração, a maior honraria do Parlamento Gaúcho para nosso colega Juremir Machado da Silva. Exatamente, é importante a questão do mérito Farroupilha, apesar de todas as polêmicas recentes, é justamente que a iniciativa da homenagem com a medalha não seja banalizada pelo Parlamento Gaúcho, né? E o deputado Jefferson Fernandes demonstra um pouco isso ao conceder a sua primeira medalha. Microfone aberto, Cristiano Silva por perto. Ele não pode, né, Thaline Pitts? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Thaline. Boa tarde a todos. Não teria como não participar dessa homenagem merecida ao professor Juremir. Dia a dia, debate no futebol, polêmica também na esfera futebolística, assim como na política. Ô, Lucas, o Juremir é um ícone do jornalismo, né? E eu costumo dizer que o jornalista, ele tem que ser jornalista, né? Eu só trabalho com futebol, com esporte ou com política. Não, jornalista é jornalista, ele tem que saber falar de futebol, doutor Geraldo da Camino,
falar de política, falar de economia, tem que saber, é um tudólogo, saber um pouco de tudo. É isso que eu acho que tem que ser governante. E o Juremir é isso. Maravilha. Cristiano Silva. Está aqui com a gente o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino, que já me deu o recado aqui. Eu tenho 1 minuto porque hoje tem pleno. Como é que foi acompanhar essa homenagem a Juremir Machado da Silva, procurador? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Não podia deixar de comparecer. Juremir, além de uma rica figura humana, é um dos maiores, se não o maior intelectual do Rio Grande do Sul hoje. E essa homenagem é merecidíssima, reconhece uma trajetória já longa e muito profícua. O Juremir produz uma quantidade que faz eu supor que ele não durma. Só a quantidade de livros que ele publica no curto espaço de tempo é impressionante, mais a coluna, mais o programa, mais a vida acadêmica. Então o Ministério Público de Contas se associa, aliás, o Ministério Público de Contas se antecipou mês passado concedendo a Taline e ao Juremir a comenda Guilhermino César e a outros jornalistas do estado, de fora do estado, pelos trabalhos prestados no controle da administração pública, que é também tarefa da imprensa, é tarefa do jornalismo, e importante sempre, e hoje principalmente, reafirmar a importância da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Muito obrigada. Alguma coisa importante no pleno hoje, procurador? Sempre, todos os processos são importantes no pleno. Algum com mais viés polêmico? Não destacaria, todos eles são importantes. Tá certo. Obrigado. Muito obrigada, um bom trabalho. Procurador do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino. Pois é, Talino Pitts, dia de festa aqui, Esfera Pública Especial da Assembleia Legislativa, acompanhando Juremir, que agora está bem trajado, com seu smoking, gravata borboleta, e agora sim, com a medalha do Mérito Farroupilha, já destacando aqui, recebendo muitas homenagens e fotografias de diferentes fãs da Lino Pitts. E já está aqui com a gente o melhor diretor de redação do Brasil, segundo Juremir Machado da Silva, Telmo Flor. Boa tarde, Telmo. Boa tarde, Taline. Eu estou aqui com uma grande alegria mesmo, né? Primeiro porque voltar sempre a esse parlamento é sempre uma alegria. No meu trabalho, aqui, né, já atuei aqui muitos anos também, né? Como repórter de política, como profissional aqui. E é sempre bom demais ver que essa casa mantém o espírito democrático, né? Mantém toda essa paixão pela política que é a cara do povo gaúcho, né? E ver antes de tudo, meu amigo Juremir, né? E o meu colunista do Correio do Povo, né? Ser homenageado aqui é a representação bastante clara do valor que a Assembleia Legislativa dá à comunicação, aos comunicadores, à imprensa, né? E sinto que o Juremir, em se homenageando, o Juremir se homenageia a todos os jornalistas gaúchos. Né? Agora, Telmo, representa nós muito bem. Telmo, há pouco o procurador Geraldo da Camino, ele destacou que o Juremir hoje é o maior intelectual do estado gaúcho, e nós estávamos realizando a cobertura neste ano da Expo Direto Cotrijal, e nós estávamos, enfim, indo para Não Me Toque, e tu disse, olha, Lucas, na tua vida, o Juremir vai ser a pessoa mais inteligente que tu vai conhecer. É mais ou menos por aí? Com certeza, né? Eu evidentemente sou suspeito, né, para fazer essa avaliação do Juremir, mas já que ele disse também que eu sou o melhor diretor com quem ele já trabalhou, o melhor diretor de redação, fica confortável. Né, eu fico confortável em sim confirmar. Eu conheço o Juremir há mais de 30 anos, nós compartilhamos os bancos da Famecos também, né? As cadeiras duras do Bar Masa, lá na Bento Gonçalves, né? E outros também, compartilhamos muitos momentos da nossa vida, e desde aquela época até hoje temos compartilhado o trabalho, os veículos em que a gente trabalhou, especialmente o Correio do Povo, no caso, né? Mas nós trabalhamos juntos também num jornal de Viamão, né? onde faz tempo isso, faz muito tempo, né? Até agora não recebemos o salário merecido por lá, né? Isso faz bastante tempo, acho que já passou o tempo para poder cobrar, né? Mas enfim, nós temos uma vida profissional juntos e uma amizade perene, uma amizade que muito, eu tenho certeza que muito contribuiu para mim, para o meu próprio desenvolvimento pessoal, sem dúvida alguma, né? Costumo dizer que na universidade eu tive grandes alegrias, a de conhecer mais profundamente o jornalismo, a de ter amigos e de conhecer o Juremir, né? Foi onde eu creio que
apontei o meu futuro também. Telmo Flor, diretor de redação do Correio do Povo, muito obrigada. Tu tem que participar mais vezes do Esfera Pública, tu sabe que a gente te quer, não é? E o Telmo Talini falou hoje as histórias de Viamão, na próxima ele vai falar sobre os percalços em Berlim Oriental. Essa história eu já conheço. Contar pra neto, isso aí. Até mais. Obrigada, Telmo. E já estão aqui com a gente também os deputados Luiz Marenco, deputado Fernando Marrone e também nosso querido Luizinho, que tá louco para pegar o microfone, né? Fala, Luizinho, boa tarde. Oi. Luiz Grisólio. Boa tarde, ouvintes do Esfera Pública, ouvintes da Guaíba. Primeiro que é uma honra participar desse microfone, né? Participar da Guaíba já é uma honra. Participar do microfone do Esfera Pública com a Thaline, com o Juremir e hoje com o Lucas, é mais honra ainda. E dizer da imensa alegria de ver o reconhecimento do Juremir, um batalhador incansável. A gente que acompanha desde 2000, acompanha a trajetória do Juremir, fizemos grandes projetos juntos, tínhamos grandes apoiadores, como sempre tivemos, infelizmente perdemos, foi o caso do nosso empresário Cirne Lima, que agora está aposentado, mas ele sempre foi um grande incentivador da cultura, e foi através dele que eu conheci o Juremir, através do Telmo. Sempre reconhecendo que o Juremir tem as suas posições, tem as suas convicções, luta por elas, cede quando tem que ceder. A gente já teve algumas, não digo atritos, mas como diretor comercial, ele como um jornalista, juntamente com a Thaline, a gente sempre tem alguns interesses que conflitam, mas nunca, em momento algum, ele deixou de escutar, ou deixou de debater, ou deixou de dialogar. Então é uma grande honra estar aqui, neste microfone, neste momento em que ele recebe a maior honraria do Parlamento Gaúcho. Isso, pelo que eu conversei com nossos deputados aqui, é muito importante, porque houve um consenso, e quando há um consenso, às vezes é perigoso, mas nesse caso foi muito positivo, e positivo para o lado político da coisa. É um espaço que nós temos na esfera pública, é um espaço que nós não podemos perder, e nós não vamos perder. A Guaíba, ela vai brigar até o último minuto, se necessário for, para que este espaço continue e que aumente. A minha vontade é aumentar, lógico, a minha vontade como comercial. Mas a Thaline, eu sei que vai trabalhar um pouquinho mais, o Juremir vai trabalhar um pouquinho mais, vai todo mundo trabalhar um pouquinho mais, mas nós vamos ganhar com isso, com certeza. Quem sabe um programa de sábado, né? Olha só que bacana. Ficaria bacana. Depois do Guaíba Correio Rural, né, Lucas? A gente colocar mais uma esfera pública especial de sábado, olha que bacana. Mas isso aí o ouvinte também pode mandar sugestões pra gente se eles acharem interessantes. Muito obrigado por participar, e é uma honra muito grande estar nesse momento com vocês. Tá aí, Luiz Grisólio, fora essa de querer colocar a gente a trabalhar no sábado, né? Hoje é um programa... Uma bela manifestação. É uma esfera sem debate, é uma esfera de convergência, digamos assim. Estamos aqui com diferentes deputados aqui, também acompanhando esta cerimônia aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha. Deputado Luiz Marenco, o que o senhor pode destacar a respeito desta participação e desta homenagem que foi dada pelo jornalista, para o jornalista Juremir Machado da Silva? Certamente, meu amigo, eu faço parte da mesa diretora, né? Todas essas medalhas passam pela mesa diretora. Não houve briga desta vez. Elas são votadas, eu já fui contra algumas, sempre me posiciono conforme o que eu acredito. E teve algumas, posso citar Eduardo Bolsonaro, que eu fui contra, tem algumas que eu fui contra, e essa não, a obra do Juremir, os seus atos falam por ele. Então, ele tem uma história bonita, né, no jornalismo, é um escritor, como foi falado aqui, e bem falado. Então, o Juremir é uma pessoa que a gente respeita. Não eu, o Mainardi, o Marrone que está presente, todos nós respeitamos os seus posicionamentos, né? E é uma pessoa querida. E eu fiquei muito contente hoje porque ele falou que fala uns poemas e ele disse que seria um sonho nós fazer uma parceria. Eu disse, olha, vamos fazer uma parceria então. Mas olha... vamos ter música agora, ele compõe. Pois é, ele me convidou para fazer uma parceria, tem uns poemas lá, vou mandar para ti, posso mandar? É um sonho meu. Vamos fazer a parceria então. Imagina só, Juremir Machado, Luiz Marenco. Que dupla? Pelo menos a rádio vai tocar. Vai. Vai tocar. Deputado Fernando Marrone, boa tarde. Então, boa tarde, Thaline.
Olha, foi um momento muito emocionante aqui na Assembleia, viu? Na minha opinião, essa honraria, né, do mérito Farroupilha, na verdade, é transformá-lo num imortal, né, que é o que ele merece, né, na minha opinião. E nos deu uma aula, particularmente nesse momento que a gente vive, né, da busca do conflito, né, o retrocesso sobre as verdades estabelecidas pela humanidade, que há consenso, as pessoas querem sempre contrariar, né, o ódio, enfim. E esse tema que para vocês é muito caro e que ele, né, como professor de jornalismo ensina, que é o contraponto, o contraditório, que é isso que é capaz, né, de ir descobrindo a verdade aos poucos, ou seja, tirando as sombras, né, e dando luz às verdades, né, que, enfim, os consensos são capazes de produzir. E ele falou ali uma coisa que me chamou muito a atenção, né, que é, assim, a participação plural do programa e os debates, porque a gente não tem essa oportunidade, por exemplo, no parlamento, de fazer os debates que a gente faz em torno de uma mesa com uma mediação que quer, né, o contraditório, que quer o contraponto, para que o povo possa entender o que está se passando. Porque essa é a função do jornalista. E tirando a escuridão sobre, né, o que está acontecendo e, de certa forma, nessa busca da verdade. Então, para mim, é um momento muito importante do Parlamento Gaúcho. Eu fiquei muito feliz que o nosso companheiro Jefferson tenha trazido, né, tenha dado esse presente à nossa Assembleia de trazer à luz, né, Juremir Machado e torná-lo imortal. Luiz Fernando Mainardi, Partido dos Trabalhadores. Me atravessei, tá ali no peito. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Prazer estar aqui de novo. Eu estava pensando o que eu ia falar, né? É que depois da palestra do Juremir é muito interessante, porque a gente passa na cabeça uma história toda. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que vocês estão de parabéns. Não só o Juremir, a Thaline, o Lucas, a equipe toda da Guaíba, do jornal Correio do Povo, porque faz um jornalismo que se diferencia e faz um jornalismo daquilo que nós acreditamos que deva ser. Esse programa é um exemplo disso. Essa pluralidade, o Juremir fez referência, e eu quero aqui mais uma vez dizer que eu tenho muito orgulho de participar, de ser do Parlamento Gaúcho e de participar, muito prazer de participar dos debates. Eventualmente a gente só tem um lado, mas isso é muito raro, porque não pode, o outro lado desmarcou, mas via de regra, Marenco, é sempre o ponto e o contraponto. E nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, em que o jornalismo está no centro, veja bem, não somente agora, mas dos últimos anos, né, o jornalismo esteve no centro das questões nacionais. Eu não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, que o impeachment, que na verdade foi um golpe, ele foi conduzido por uma emissora de televisão que se chama Rede Globo, que construiu esse monstrinho chamado Sérgio Moro. Isso é produto da Rede Globo, que transformou num partido político da Lava Jato, e que agora, veja bem, se o jornalismo fez aquilo, nós estamos vendo, e muda a história do país, nós estamos vendo que essa história começa a mudar por outro jornalismo. Pelo jornalismo independente, que busca a verdade, que busca revelar aquilo que o submundo da política, porque aquele juiz estava fazendo, era política no submundo, né? Pelo menos do Estado Democrático de Direito, e nós estamos vendo que vem a importância do jornalismo. Então, neste mundo em que nós temos que ter mais mediação, mais pesos e contrapesos, onde a verdade nunca pode ser estabelecida apenas a partir de um lado, mas ela tem que ser construída pelo contraditório, buscando a síntese. É possível? Às vezes sim, às vezes não. E é por isso que a democracia ela é importante. E o jornalismo é parte da democracia. E esse jornalismo que hoje esta casa homenageia é um grande jornalista do Rio Grande do Sul. Me perdoem os demais, mas provavelmente seja o maior jornalista que nós temos aqui no estado. Porque ele escreve aquilo que pensa, ele não se esconde. Quem lê a coluna diariamente do Juremir sabe do que nós estamos falando. Ele expressa sua opinião, em que ele não precisa, né, tergiversar, ele não precisa ceder para este lado ou para aquele lado, porque ele é inteiro.
Ele é inteiro assim, ele é inteiro na forma de fazer e ele é inteiro no jornalismo que ele faz. E tu tá de parabéns também, Thalini, porque tu integra essa equipe, né? Obrigada, e convive com essa pessoa maravilhosa que é o Juremir. Parabéns, portanto, a todos vocês, né? E muito obrigado por nos oportunizar fazer esse debate. Esse debate que é feito sobre os temas da Assembleia, sobre as grandes questões da Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Luiz Fernando Mainardi. A gente atropelou um comercial aqui, então vamos dar uma recuperada no break e daqui a pouquinho a gente volta. O Esfera Pública é um oferecimento de Sindibancários, diga não à reforma da Previdência e também APICEF RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, coragem para construir o bem comum. Nós vamos então colocar a casa em dia, vamos para o intervalo, atualizamos o noticiário e na volta tem mais Esfera Pública. Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin Gotas Prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços da próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin Gotas Prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. A Associação dos Docentes da UERGS, a ADUERGS, manifesta sua discordância com a proposta de reforma previdenciária que tramita na Câmara dos Deputados, por entender que a mesma está em desacordo com as conquistas dos brasileiros. Além de reduzir drasticamente o caráter público do sistema previdenciário, direcionando seus recursos para a capitalização e futura dependência dos cidadãos em favor de operadores privado-financeiros. A ADUERGS diz não à reforma da Previdência e sim ao ensino público e de qualidade. UERGS, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha ADUERGS. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Prepare-se para o futuro e para o mercado de trabalho com a pós-graduação da Uniriter, que conta com professores renomados e diversos cursos de especialização e MBA. Entre eles, Direito Civil e Processual Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Digital e Direito Tributário. Aproveite os descontos de até 50% e inscreva-se em uniriter.edu.br. A Churrascaria Galpão Crioulo está com uma baita novidade, tchê. Um buffet ao estilo campeiro com pratos típicos do Rio Grande do Sul. Com saladas, frutas, pratos quentes, saborosos e buffet de sobremesas. Com preços a partir de R$ 29,90 ao meio-dia de segunda a sexta. E claro, continuamos oferecendo tradicional rodízio de churrasco com cortes selecionados. À noite e finais de semana no almoço música ao vivo. E show de danças típicas. Venha conferir, escolha sua opção e desfrute do que há de melhor na culinária gaúcha. Estacionamento gratuito, localizada no coração do Parque Harmonia. Fone 3226-8194. Churrascaria galpãocrioulo.com.br. O governo quer aumentar para 40 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Com o desemprego e a informalidade atual no nosso mercado de trabalho, isso significa condenar grande parte dos brasileiros a não se aposentar. Morrer trabalhando não é justo. A aposentadoria é nosso direito.
A Durg Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br 12 meses, permanecendo bem abaixo da meta definida pelo governo para o ano. A Câmara dos Deputados instalou pela manhã a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. O deputado Wildo Rocha, do MDB, foi eleito presidente da comissão. O primeiro vice-presidente será Sidney Leite, do PSD, e o relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Partido Progressista. A comissão vai analisar a PEC apresentada em abril pelo líder do MDB, deputado Baleia Rossi. A matéria tem o apoio de outros líderes partidários alinhados com o presidente da Câmara e tem referência às sugestões do Centro de Cidadania Fiscal. Informações do trânsito. Para você que vai à Arena hoje à noite, jogo Grêmio e Bahia, cerca de 30 mil pessoas devem chegar ao estádio. Os portões abrem por volta das 5 horas e já a partir deste momento a movimentação deve ser acentuada no entorno do estádio. Por enquanto, pelo menos até pertinho das 5 horas, a alça de acesso da 448 para a Arena não vai ser fechada. O jogo inicia às 7h15. Agora acontecem serviços de obras na capital. Para você que está fazendo deslocamento pelo Oswaldo Aranha, tem serviços de varrição em andamento no sentido ao centro, pertinho da Barros Cassal. Atenção com homens que estão trabalhando sobre a via. E falando em obras, também seguem os reparos de via na BR-290, pertinho da região da Ilha das Flores, sentido a Eldorado do Sul, ainda com bastante retenção. Pós-graduação top, com até 50% de desconto, é na Universidade La Salle, MBA, especialização presencial à distância. Confira no site e cresça na prática. As informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo bom em Porto Alegre. Agora na Rua Caldas Júnior, 19 graus. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar novamente no Pará, desta vez em uma operação para combater o desmatamento da floresta amazônica em São Félix do Xingu, no sudoeste do estado. A medida atende uma solicitação do IBAMA. A portaria foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. As tropas da Força Nacional foram enviadas a Belém no dia 22 de março e permaneceram até 22 de junho, a pedido do governador Helder Barbalho. Guaíba Notícias, próxima edição, às 3 horas. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Somos uma associação que, por convicção, investe em cultura e esporte, valoriza a convivência entre as pessoas e defende os direitos coletivos. Buscamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos. O caminho se faz caminhando, mas respeitar as diferenças, perseguir de modo obstinado a justiça social e valorizar a solidariedade são princípios fundamentais. Estamos juntos. Vamos fazer a nossa parte para rechaçar o ódio e a intolerância. APSEF-RS. Coragem para construir o bem comum. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Opa, tudo bem? Sou Gabriel Medina. E eu sou do tempo em que se abre conta de banco pelo app.
do tempo em que o empréstimo cai na hora na conta e que se fala com o banco por mensagem. Eu sou do tempo que nem preciso estar com cartão para pagar. Aí, como é bom o tempo que a gente vive, né? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Aquecedores de toalhas Calore. Toalhas secas e aquecidas. Baixo consumo de energia. Produto Veco. Empresa com 53 anos. Rua Joaquim Silveira, 1057, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Telefone 51-3084-9442. Cuidar da saúde é essencial. E cuidar do sorriso e da saúde bucal, isso sim é uma grande jogada. Foi aqui na Oral Sim Implantes que eu encontrei os mais modernos tratamentos de reabilitação. Uma seleção de profissionais altamente especializados e uma estrutura completa. Eu convido você a mudar de vida e dar o primeiro passo na realização do seu sonho. Agende já a sua avaliação com quem é referência no assunto. Em Porto Alegre, ligue 3076-4343 ou Novo Hamburgo 3066-8800. Responsável técnico Dr. Jean Batista de Freitas, CRO RS 24473. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta com Esfera Pública, agora 2h06. Falamos, eu e o Lucas Rivas, nesse Esfera Pública especial, aqui direto do Salão Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa. Isso porque nosso grande, querido colega, Juremir Machado da Silva, é o homenageado do dia. Juremir recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, foi uma homenagem prestada pelo deputado Jefferson Fernandes do PT e avalizada de forma unânime pelos partidos integrantes da mesa diretora da casa. E nesse momento, a homenagem que começou aqui no Júlio de Castilhos com o pronunciamento do Jefferson Fernandes, do próprio Juremir e também do presidente da casa, Luiz Augusto Lara, foi agora para o plenário da casa, onde acontece uma sessão e um grande expediente também em homenagem à trajetória do Juremir Machado da Silva. E estão aqui com a gente muitos deputados, deputada Juliana Brizola do PDT, o líder do governo, deputado Frederico Antunes do PP, Giuseppe Riesgo do Novo, Rodrigo Lorenzoni do DEM, Thiago Goulart do DEM e Duarte do DEM. Eu sei, é sempre. Desculpa, deputado. Justamente a gente vamos aproveitar para falar um pouquinho da política, mas eu preciso começar sobre essa importância dessa homenagem do Mérito Farroupilha, que aliás recentemente já rendeu uma série de polêmicas. Não foi o caso dessa vez. Boa tarde, deputado Rodrigo Lorenzoni. Boa tarde, Taline, boa tarde, Lucas, ouvintes da Guaíba, colegas que dividem aqui a mesa. Realmente, hoje é um dia especial aqui para casa, né? Todos nós aqui defendemos o bom jornalismo, né, e defendemos a democracia, né? E a democracia não existe sem liberdade de expressão e sem bom jornalismo. E o Juremir é um cara que tem a sua vida dedicada não só ao jornalismo, mas tem uma vasta trajetória acadêmica, literária, né? É um profissional que nos orgulha enquanto gaúcho e acho que é absolutamente pertinente a homenagem proposta pelo Jefferson Fernandes, pelo deputado Jefferson, e tão importante que não houve nenhuma polêmica, né? Pelo contrário, né? Hoje é um dia em que a casa referencia não só o Juremir, mas como o bom jornalismo e a liberdade de expressão. Deputado Riesgo, do Novo, muito boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Talina. Eu queria deixar registrado aqui a responsabilidade do Lucas de estar no lugar do Juremir ali, né? Não, eu falei no início do programa, deputado, que missão que me deram hoje, né? Exatamente. O Juremir é um jornalista que eu respeito muito, é um cara que sempre traz o debate, ele adora debater, ele adora esses programas de debate, especialmente a esfera pública, e ele sempre traz o contraponto e às vezes ele até interage e participa do debate, né? Eu medio às vezes, eu tenho que mediar o Juremir. Exatamente. Tem que segurar um pouco ele, senão ele quer entrar e quer debater junto. Então é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e merece com certeza essa medalha. E não teve polêmica nenhuma, para mostrar como ele é uma unanimidade de merecedor dessa medalha. Então eu fico muito feliz do parlamento poder estar dando essa homenagem para ele hoje. Deputada Juliana Brizola. Boa tarde, Taline. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui no Esfera nesse dia especial para todos nós. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Juremir. Já li
vários livros dele, né? Ele escreve muito sobre o trabalhismo e eu entendo que ele escreve muito bem. Ele é bem fidedigno à história. Então eu tenho ele como um professor mesmo, como um mestre. Acho que essa homenagem foi super justa. Acredito que essa medalha que vem gerando tantas polêmicas é num momento destes que a gente enxerga, né, a importância da medalha, porque as pessoas dizem, o que é uma medalha? O deputado só dá medalha. Não é verdade, né, em primeiro lugar, mas assim, essa honraria é algo muito especial, não só para o parlamento, mas para o estado do Rio Grande do Sul. A gente pode até divergir de algumas questões, mas o serviço prestado pela maioria das pessoas que recebeu essa honraria em toda a história aqui da casa, que tem essa medalha, são imensos. Mesmo a gente talvez discordando de alguma questão ou outra questão. Então eu estou muito feliz no dia de hoje por poder estar aqui presente no recebimento dessa medalha pelo Juremir. Acho que o Jefferson foi muito feliz nessa oportunidade. E agora então vai ter esse grande expediente, onde, enfim, o deputado Jefferson vai fazer toda uma homenagem ainda na sequência da medalha. E eu acho que é um dia especial aqui para nós. Doutor Tiago Duarte, muito boa tarde. Obrigado, Lucas, Taline. É uma satisfação hoje a gente estar reconhecendo todo o trabalho desempenhado pelo Juremir para todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Seja na sua questão literária, como um escritor, né? Tô nas minhas mãos aqui com o último livro dele, Ser Feliz. Eu acho que esse tem que ser o grande objetivo de todos nós, independentemente da nossa vocação, da nossa atividade, da nossa vida. O grande objetivo na vida é ser feliz, né? É poder ser feliz. E ele coloca muito bem aqui. E dentro desse livro, que eu já li algumas partes, ele tem uma coisa que é uma filosofia de vida, que eu aprendi com a minha vivência e por ter tido a oportunidade de ter tido uma experiência no Japão por 9 meses. Lá o povo japonês, ele costuma fazer para os outros o que ele gostaria que fizessem para ele, né? Então isso está colocado aqui, está contemplado aqui no livro do Juremir, e a gente só tem a agradecer a ele, a vocês, pelo trabalho exaustivo nos debates das questões de Porto Alegre, do Estado, que vocês propiciam a todos nós. Mesmo tendo, às vezes, as mesmas opiniões que a gente, concordando, às vezes discordando. Já discordamos muito, né, deputado? Muito. Mas faz parte. Agora, na questão do Juremir, certamente a gente concorda todos juntos. Parabéns à Rádio Guaíba, parabéns a ti, Taline, a ti, Lucas, e principalmente, na tarde de hoje, ao Juremir. Deputado Frederico Antunes, do PP, líder do governo da Assembleia, boa tarde. Boa tarde, Taline, boa tarde, Lucas, boa tarde todos os ouvintes da Guaíba, colegas deputados, Tiago, Rodrigo, José, que estava até agora há pouco conosco, deputada Juliana Brizola, deputado Edson Brum. Hoje é um dia muito especial, porque eu estou conseguindo participar e fazer homenagem a 2 jornalistas que eu gosto muito. O primeiro deles, o Juremir, né? Nosso querido amigo fronteiriço, o homem da minha região, né, que hoje tem fãs não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e em outros países. O Juremir, ele tem o reconhecimento da sua capacidade literária e também tem o reconhecimento da sua capacidade de transitar em diversos grupos ideológicos, né, políticos, porque ele respeita e se faz respeitar. E ele disse isso na fala dele, né, citando vários mestres do jornalismo, e eu fiquei realmente convicto que a admiração que a gente tem por Juremir, ela não é uma admiração com pouca base. Ela é uma admiração com muito alicerce, com bons alicerces, porque a sua racionalidade, ela é estudada. Ela certamente vem
do DNA e do berço, mas também vem pelo estudo e pelo aprofundamento que ele buscou sempre fazer nas suas atividades, como se postar, como formar grupo, né? Citou muitas vezes, né, a atividade de vocês, Thaline, né, no Esfera Pública, né? Que tenta e incansavelmente fazer justiça, né? Ou ser justo, melhor dizendo, né? Para que o ouvinte, que é o público-alvo, ele consiga, né, ter a capacidade de receber informação de forma bastante equilibrada. Formar sua opinião. Formar sua opinião. E o outro jornalista é o meu Cristiano Guerra, né? Meu jornalista está comigo. Está de cumpleaños hoje. Está de cumpleaños, né? Parabéns para ele. E não posta churrasco. Exatamente. Hoje ele não vai. Mas o Cristiano, acho que nós estamos completando quase. O Cristiano está comigo há 15 anos, mais ou menos. Quase um casamento, deputado. Eu devo conviver mais com o Cristiano do que eu convivo com meus familiares, com certeza, né? A gente passa juntos aí em estrada, para cima e para baixo. Então, o 10 de julho aí de 2019 é um dia muito especial. E a medalha do Mérito Farroupilha, ela ganhou altivez hoje. Ganhou altivez com quem recebe. Às vezes ela perde um pouco. Deputado hoje ela ganhou. Antunes, eu não fugi do script até agora, mas não vou poder deixar passar a sua presença aqui. O senhor se encaminha, a Assembleia se encaminha para o início do recesso, na próxima semana, início do recesso parlamentar, com um aproveitamento de 100% de aprovação dos projetos do governo. Aqui o senhor atribui esse êxito ao tempo de debate sobre as pautas, muitas delas vieram desde o governo José Sartori, a atuação específica sua, da chefe da Casa Civil, uma nova formatação da Assembleia Legislativa que é, sim, muito mais simpática a bandeiras polêmicas e difíceis como a das privatizações? Eu acho que tem um pouco de tudo isso que tu falaste, exceto a parte que me toca. Eu acho que essa aí são 20 anos de casa, eu acho que seria natural, né, a gente poder transitar do jeito que a gente transita aqui, ter o respeito pelos colegas, inclusive colegas de opiniões diferentes da gente, mas sempre tendo cuidado de ouvir, né, essas opiniões, e na transmissão do nosso pensamento a gente não passar o limite da nossa boa relação. Então a gente sempre procura fazer isso. Mas, Thaline, eu acho que é fruto da prática de convicções que foram externadas e aprovadas nas eleições passadas. As eleições passadas, elas serviram para nós entendermos vários pontos que os cidadãos queriam que fossem consertados. E um deles é justamente tu fazer aquilo que tu te comprometeu durante o período eleitoral. O governador, ele ganhou a eleição se comprometendo a fazer o que nós fizemos. O tempo da prática é que foi um tempo, que aí sim, eu logicamente não estou puxando brasa para nenhum assado, mas o tempo da prática disso foi um tempo que eu não vi em outros momentos aqui na Assembleia. Nós fizemos em exatos 6 meses, no primeiro período, né, um semestre. O Edson está comigo aqui há 20 anos, a gente já teve vários governos, né, prós, contra, né, e a oposição e situação, né, foi um tempo que a gente conseguiu realmente, né, vamos dizer, cumprir as tarefas iniciais, e todas elas não me dão motivo nenhum de felicidade, todas elas, porque nós estamos falando ainda. Não dá para comemorar o êxito, então. Não vai comemorar um êxito com um estado com 4,3 bilhões de déficit. Não tem o que comemorar. Nós estamos indo justamente em busca de soluções para esse cenário, né? Por quê? Porque o nosso dever enquanto representantes é entregarmos para os cidadãos aquilo que eles, constitucionalmente, inclusive, têm a receber. Saúde, educação, segurança pública, etc. e tal, né? Promovemos o desenvolvimento desse estado tão pujante. Nós estamos começando, né, ou dando sequência a um projeto de conserto daquilo que o Estado está hoje capenga, né? Para depois de tudo isto feito, nós voltarmos a comemorar a capacidade de entregarmos dignidade às pessoas através do desenvolvimento harmônico do Estado do Rio Grande do Sul. Então, as vitórias, elas foram vitórias parciais em busca de uma grande vitória.
né, que é consertar as dificuldades financeiras que o Estado passa. Tá certo, tá aí o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes. O governo conseguiu aprovar todos os projetos que encaminhou aqui à casa, alguns deles bastante polêmicos. Houve um episódio de uma maior resistência, como no caso ali das indicações da diretoria do Banrisul, mas se encaminha para o processo parlamentar com 100% de aproveitamento. Já deu uma quebrada no protocolo aqui também. Quebrei. Tá. Deputado Edson Brum, a importância do Juremir Machado da Silva de voltar para a pauta original aqui. Boa tarde, deputados. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Ao doutor Tiago, ao Rodrigo, a Juliana e ao Frederico, a todos os ouvintes. Olha, o Juremir, eu sou leitor do Juremir. Então, o Juremir ele é importante em vários aspectos. Como poeta, ele é poeta, como escritor, como professor e como comunicador. Lá. Tem uma coisa que eu acho muito boa e que o Juremir sempre é o mediador junto contigo, tá ali no programa, que este é um programa que tu discute política, muitas vezes diverge entre pensamentos e representado por deputados diferentes, como a gente está aqui e outras tantas vezes, e é o único programa de rádio hoje que nos permite isso no estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se as pessoas se deram conta disso. Nós tínhamos em outras emissoras antes o programa nessa linha. E ao mesmo tempo que a gente cobra que a população seja mais politizada. E o Juremir representa muito isso. A politização. Cada um com as suas ideias, com os seus posicionamentos, mas fomentando, provocando essa discussão. Então o Juremir tem de nós todo o respeito, exatamente por isso. Porque também respeita. Quando se posiciona na sua coluna, por exemplo, ou nos seus twitters, que eu acompanho ele também pelas redes sociais, e ele tem posição, só se fortalece como homem, com seu caráter, com sua história e seu conhecimento. Eu fico muito feliz em poder participar do momento como o de hoje, que está homenageando um grande homem, um grande comunicador, um grande poeta, um grande escritor. Agora, Thaline, se me permite, o protocolo já foi quebrado, né? Então nós estamos falando aí sobre a velocidade dos projetos que estão sendo avalizados aqui no Parlamento. Edson Brum, o senhor é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Talvez este recorte que mostre aí essa nova impressão do governo de Eduardo Leite possa ser refletida dentro do colegiado. Isso porque o número de projetos que chegaram na CCJ neste ano e que já foram aprovados pelo colegiado também é significativo. Sem dúvida. Primeiro, é importante o ouvinte entender que no primeiro ano do mandato sempre há uma demanda maior na CCJ. São 629 projetos de lei que chegaram na CCJ neste primeiro semestre. Todos distribuídos. Não tem nenhum parado da CCJ. Todos. 65 com os pareceres já analisados e votados na comissão. 65, ultrapassando a totalidade dos projetos analisados e votados em 2018. No primeiro semestre, nós já temos mais trabalho prestado na CCJ que toda a CCJ em 2018. 65 a 57 até o placar. Mais importante que isso, já para o início de agosto, já está à disposição dos parlamentares 226 ou 227 projetos que já foram devolvidos com um relatório também. À disposição para que o colegiado da CCJ possa deliberar. Por que projetos que são de interesse da sociedade são marcados por uma certa polêmica, deputado? Eu sei que isso não tem uma interferência direta do presidente, mas o senhor conhece o colegiado como um todo, como, por exemplo, o projeto da deputada Anne Ortiz, que enfrentou sucessivos pedidos de vistas, projeto que extingue a aposentadoria especial dos parlamentares e que agora vai ficar para análise depois do recesso, mesmo tendo parecer favorável do deputado Elton Weber há meses. Esse é um projeto que envolve 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 parlamentares. Eu tenho um projeto, por exemplo, que também foi pedido vistas várias vezes, Mas simbolicamente é um projeto muito importante. Eu prefiro defender 80 mil famílias de produtores de leite. Eu tenho um projeto, por exemplo, que fala sobre o Fundopem, que trata de 80 mil famílias, e tantos outros projetos de tamanha importância também para a sociedade. Agora, o pedido de vista que cada bancada tem direito a um pedido de vista é um instrumento regimental que favorece especialmente as minorias, que é uma maneira de
ou acelerar ou postergar que um projeto chegue, por exemplo, a outra comissão ou a mesa diretora para depois chegar ao plenário. Então isso é parte do projeto, do processo legislativo, e esse projeto específico que eu votarei favorável, não só na CCJ e também no plenário, votarei favorável, até porque eu abri mão desta aposentadoria em 2017 e 2016, eu renunciei a ela. Né? Então eu posso falar de cadeira, assim como eu defendo que a reforma da Previdência tivesse só um parágrafo. Todos receberão sua aposentadoria com o mesmo tempo de trabalho e com o mesmo teto, que é o do INSS. Né? Esse seria o mais justo e estaria resolvido o país. Né? Então este projeto que as pessoas gostam mais de falar, né, vai ser aprovado. Tem projetos no primeiro semestre de vários deputados que era de 2008, 2010, 2012. Eu tive o projeto 2008 aprovado nesse primeiro semestre na CCJ, de 2008, deputado Dr. Tiago. Teve o projeto da deputada Zilá de 2010, aprovado. A deputada Juliana tem 1 a 4 anos. Né? Então, esse projeto especificamente é um projeto que eu tenho convicção que vai ser aprovado este ano, tanto na CCJ como na comissão, acho que de serviços públicos, que tem que passar depois, para depois ir ao plenário e também para a mesa diretora que encaminha ao plenário. Então, faz parte do processo, a CCJ andou muito bem e cada bancada tem o seu interesse e a sua representação, tanto para pedir preferência quanto para pedir vistas e registrar. O partido da deputada Anne não tem representação na CCJ. Está indo bem demais o projeto dela, não tendo representação lá. É sinal que outras bancadas estão pedindo preferência para ela. Não é? Senão poderia ficar 3, 4, 5, 8, 10 anos na CCJ, como a gente vê, até porque não é do poder do presidente, diferente do Congresso Nacional, que o presidente das comissões tem poder de aqui incluir o presidente não pauta. ou retirar da pauta, assim como o presidente da Câmara Federal coloca e retira ao momento que quiser. Não é que é diferente daqui, que é pelo colegiado. Que eu acho que nesse sentido o Parlamento Gaúcho está mais avançado, melhorou a situação. Mas o importante é que tem dezenas de projetos já distribuídos em outras comissões permanentes da casa, porque a CCJ funcionou muito bem e teremos muito serviço muito trabalho no segundo semestre, porque nós temos mais de 220 projetos aptos à votação. Deputado Eric Lins. Democrata, um estreante no parlamento. Deputado já participou de vários debates acalorados com o Jeremir Machado da Silva. Boa tarde, deputado. Como é que estamos? Tudo ótimo. Eu estava aqui escondidinho aqui do lado, assinando aqui a frente parlamentar contra a prematuridade do meu colega Tiago Duarte aqui. Boa frente parlamentar, que eu me preocupo bastante com essas pautas de saúde também. É bom que tenha um colega que seja especialista no assunto. Mas vamos lá. Deputado, a gente viu hoje, né, que a homenagem da Assembleia ao Jeremir Machado da Silva, recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, né, uma homenagem feita pelo deputado Jefferson Fernandes, do PT. É importante esse destaque para um jornalista como o Jeremir, principalmente nos tempos de hoje. Olha, as homenagens que são dadas pela Assembleia, existem 2 tipos de homenagem, né? Pelo menos 2 tipos. Umas que não dependem de deliberação e outras que dependem de deliberação. Algumas nós temos várias e outras nós temos uma. A medalha que o jornalista Jeremir está recebendo agora é uma medalha que um deputado só pode dar uma vez a cada legislatura. Tá? Então, uma vez a cada 4 anos. Uma vez a cada 4 anos. Então ele foi escolhido dentre muitos. Isso demonstra a importância do trabalho que ele fez. Veja bem, eu sou do Rio de Janeiro. Morei quase todo o tempo do meu tempo aqui no Rio Grande do Sul, no interior. E estou na capital um pouco mais de 5 meses, que é o tempo que eu estou aqui como deputado. O trabalho do Jeremir já é conhecido no estado do Rio Grande do Sul completamente, né? E eu acho muito interessante no trabalho dele, em especial, é que ele consegue mover-se dentro das entrevistas e dentro da condução dos programas de 2 formas que eu acho bastante curiosas. Ele consegue ser isento quando a mesa está equilibrada e consegue provocar ambos os lados, mesmo por aquelas opiniões que não necessariamente são as dele, quando um dos lados está desequilibrado.
É uma habilidade muito interessante. Eu já tive algumas discussões mais acaloradas com ele, é verdade, mas foi um dos casos em que a mesa estava desequilibrada, isto é, um dos lados não estava sendo muito incisivo na defesa de um posicionamento. Assim como em outros, ele foi absolutamente isento porque havia a discussão equilibrada, sinalagmática. Essa é uma característica diferente que o Jeremy tem, e toda a história que ele vem desenvolvendo no trabalho dele ao longo da vida, acho muito justo que ele receba essa homenagem, esse reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos até hoje. Taline, é quase uma reunião da bancada do DEM aqui. É verdade. Totalmente. Todos os deputados estão aqui presentes Totalmente. conosco. Tiago Duarte, Eric Lins, Rodrigo Lorenzoni, doutor Tiago, adiante. Não, Reunião de bancada aqui. Reunião de bancada. O presidente estadual e os vice-presidentes do diretório do DEI. Mas essa constatação que o Eric acaba fazendo é o que a gente observa na realidade, né? Tivemos algumas discussões bem ásperas, as últimas, inclusive, quando nós fomos conversar sobre a questão da drogadição, né? Matéria que eu tenho posicionamento contrário, né? Quando nós... O Partido Novo está lá dentro. O Partido Novo e o PSOL. Essa pauta, eles estão juntos aí. Então, que nós temos posição contrária, a gente tem uma posição, eu acho que é equânime entre os três, uma posição mais conservadora com relação à questão dos costumes, né? Eu acredito muito fortemente que a questão da drogadição é um elemento importante para o aumento da criminalidade e é um problema de saúde pública, né, hoje no país. E mesmo nesses debates assim, o Juremir sempre de uma forma muito democrática e muito como um cavalheiro, né? Ele consegue colocar as questões de uma forma em que o público acaba aproveitando as posições, acaba vendo os dois lados das situações e pode com isso poder tecer um melhor posicionamento em relação a essas matérias. Taline, já que eu invadi aqui o espaço da esfera pública, fui convidado, agora vou puxar um pouco a brasa para o meu assado. Deputado Lorenzoni, o senhor também estreante aqui no parlamento e também vem realizando aí um trabalho em prol da agropecuária gaúcha como um toda. Estamos no esfera pública, não é o Guaíba Correio Rural, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma análise aí dos trabalhos realizados em prol do setor primário do estado, por gentileza. Bom, Lucas, acho que o mais emblemático deles nesse nosso início de trabalho, eu que como suplente assumi e completei os meus 100 dias de mandato agora na semana passada, né? Dou muito valor a um instrumento que nós criamos aqui na Assembleia Legislativa, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, né? Até eu me surpreendi quando fui olhar as frentes parlamentares, nós temos muitas na casa, né? E a minha intenção sempre foi de contribuir e fortalecer as frentes, muito mais numa questão de trabalhar com qualidade do que quantidade de frentes. E fui buscar as frentes que eu gostaria de aderir, né? Não tinha nem a pretensão de criar uma frente, mas identifiquei que não tinha a Frente Parlamentar da Agropecuária no Rio Grande do Sul, aqui na Assembleia, que é uma frente parlamentar altamente reconhecida e estruturada no âmbito federal, a ponto de fazer a indicação da ministra da Agricultura no atual governo, né? Então consolidamos a frente aqui, que eu tenho a honra de presidir, ela já está em atividade, e amanhã nós teremos então uma importante discussão que foi proposta por nós da retirada ou não da vacina da febre aftosa aqui no plenarinho da Assembleia a partir das 10 horas, né? Uma audiência pública que vai contar com os principais atores aí desse cenário. Qual é a sua opinião como veterinário sobre isso? Ele é um bom veterinário, Taline? Excelente. Excelente. Ajudou a salvar meu gato, Noel. Não fiz nada mais que nossa obrigação, e a Taline é uma generosa cliente, né? Mas eu sou a favor da retirada, Taline, e inclusive acredito que essa é uma discussão que na sua essência ela está superada, né, pela maioria das pessoas. Não há mais a dúvida se retira ou não retira. Acho que todo mundo é a favor da retirada da vacina por todas as implicações positivas do ponto de vista econômico que pode trazer para o nosso estado. O grande X da questão é o momento adequado para fazer esta retirada, né? Nós não podemos esquecer que a vacina ela é uma barreira
contra a doença. E quando nós a retiramos, nós temos que colocar outras barreiras ou fortalecer as barreiras que nós já temos. E aí acredito que possa existir um dos principais gargalos do nosso estado, que é a questão de contingente da Secretaria da Agricultura para estruturar o sistema de defesa, né? Mas estaremos fazendo essa discussão amanhã com o objetivo justamente de dar luz a essa discussão tão sensível e ao mesmo tempo tão importante para o segmento aqui no nosso estado. Muito obrigada, deputado Rodrigo Lorenzoni. Nós vamos agora fazer um breve intervalo comercial. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Agora são 25 minutos para as 3. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Você sabe o que significa capitalizar a Previdência? Os bancos vão administrar a sua aposentadoria da forma escolhida por eles. Em vários países onde esta reforma foi aplicada, os trabalhadores quebraram, gerando uma profunda crise social. Diga não à reforma da Previdência. A Durg Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. Todas as quartas, a partir das 15h30, aproveite as delícias do tradicional chá da tarde do Plaza São Rafael Hotel. Mais de 40 anos, referência em Porto Alegre. A temporada 2019 encanta com sabores e aromas especiais. A torta Saint Honoré ou Santo Honório, padroeiro dos confeiteiros, chegou em comemoração aos 60 anos da Rede Plaza. Deliciosos sanduíches, crepes, doçuras e salgadinhos de te dar água na boca. Faça seu aniversário, reunião ou simplesmente celebre a vida no charmoso chá da tarde do Plaza São Rafael Hotel. Alberto Bins, 514, Centro de Porto Alegre. Reservas pelo fone 51-3220-7000. Prepare-se para o futuro e para o mercado de trabalho com a pós-graduação da Uniriter, que conta com professores renomados e diversos cursos de especialização e MBA. Entre eles, Direito Civil e Processual Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Digital e Direito Tributário. Aproveite os descontos de até 50% e inscreva-se em uniriter.edu.br. Opa, tudo bem? Sou Gabriel Medina. E eu sou do tempo em que se abre conta de banco pelo app. Do tempo em que o empréstimo cai na hora na conta. E que se fala com o banco por mensagem. Eu sou do tempo que nem preciso estar com cartão para pagar. Aí, como é bom o tempo que a gente vive, né? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Abra sua conta pelo app. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos.
Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta com Esfera Pública, agora 20 minutos para as 3. Esfera Pública especial. Hoje estamos aqui direto do Salão Júlio de Castilhos, numa sessão solene nesse momento, e antes homenagem à concessão da medalha do Mérito Farroupilha ao nosso colega jornalista Juremir Machado da Silva. E já está aqui com a gente a deputada Sofia Cavedon. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Taline. Boa tarde, Lucas. Eu quero parabenizar ao programa Esfera Pública, não? Sem dúvida ele é o programa por excelência que projeta Juremir, né? E que dá esse destaque, eu acho que faz com que ele mereça esse destaque do Mérito Farroupilha, e nesse sentido cumprimentar os ouvintes do Esfera Pública, porque é no estado inteiro. Quero dizer para vocês que eu estava em Pelotas agora um dia que eu fui na Feira Doce e ver amigos e as pessoas comentando que escutam o programa. Então é todo o estado, e o programa eu acompanhei agora o momento de recebimento da medalha. Juremir dizia isso: nós procuramos permanentemente o contraponto. Achei tão interessante que ele falou com tanta ênfase que virou sujeito contraponto. Procuramos o contraponto. Então é um programa que possibilita os vários pontos de vista, mas que tem a qualidade dos... E aí, Taline, claro, te elogiando, que acho que tu e o Juremir fazem uma parceria muito importante, e toda a equipe da rádio. Quero chamar a atenção, assim, que a gente aprendeu a admirar o Juremir, mas também admirar especialmente por essa independência, por nos colocar em situações de contradição, de nos cobrar posições, possibilitar que a gente, em alguns momentos, tenha que rever, né, as próprias posições pela posição firme e clara que é exigido no programa, e ele traduz isso como a busca da verdade, né? A gente nunca vai ter a verdade em absoluto, porque sempre terão pontos de vista, sempre se poderá explicar uma situação de diferentes maneiras, mas sem nem sombra de dúvida um programa que se diferencia absolutamente dos demais programas que nós temos, né? E presta, portanto, um excelente serviço à democracia. Nós vamos continuar aqui da Assembleia Legislativa, mas agora nós temos informações com a reportagem. Samantha Klein, boa tarde. Taline Opitz, boa tarde. É da área policial. 2 suspeitos de terem matado o brigadiano Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior durante um confronto na madrugada de hoje aqui em Porto Alegre foram detidos pela Polícia Civil e Brigada Militar. Um deles é maior de idade e outro menor. Além disso, um outro indivíduo foi identificado, mas ainda não localizado pelos policiais. O trio que pode ser responsável pela morte do soldado, o Gustavo de Azevedo, seria ligado à facção V7. Os 3 seriam responsáveis também pelo tráfico de drogas nos bairros Santa Teresa e Cruzeiro, aqui na capital. As informações que circulam no meio policial indicam que a mulher detida logo após o confronto havia sido sequestrada pelos criminosos sob acusação de ser companheira de um indivíduo rival. O soldado estava há 2 anos e meio na Brigada Militar. Ele acabou sendo morto durante esse confronto na madrugada, e o velório vai ocorrer no Jardim da Paz, na Capela H, a partir das 5 horas da tarde de hoje. O sepultamento será amanhã, a partir das 10h30 da manhã, a partir das 10h30 da manhã. Portanto, essa é a informação mais nova da investigação. 2 suspeitos do assassinato de Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, da Brigada Militar, então foram detidos agora no inicinho da tarde. Taline.
Samanta, só para reforçar então, a detenção destes 2 suspeitos, esta prisão ocorreu onde? Essa detenção, ela ocorreu, só para a gente confirmar, foi aqui em Porto Alegre, é a informação inicial, tá? O crime também ocorreu aqui, foi no bairro Teresópolis, mas a gente tá acompanhando, né, essas informações que foram divulgadas até o momento pela Polícia Civil e Brigada Militar. A gente vai trazendo mais informações ao longo da tarde, mas tudo indica que eles foram detidos aqui em Porto Alegre, tá? A gente não tem essa confirmação. E além disso, também estamos averiguando, tá? Não temos ainda mais detalhes, mas a Polícia Militar, né, a Brigada Militar encontrou um corpo de um motorista de aplicativo em Viamão. Estamos apurando e logo mais a gente traz mais informações também sobre esse outro caso policial envolvendo a possível morte. Então, a gente não sabe ainda os motivos, mas foi encontrado o corpo de um condutor de um aplicativo. A gente vai confirmar qual é a empresa na cidade de Viamão, Lucas Italini. Obrigada, Samantha Klein. Nós seguimos... Policial, infelizmente, pesado, né? Tomando conta, a deputada Sofia Cavedon, né? 3 brigadianos, policiais militares mortos em 2 semanas no Rio Grande do Sul. 2 presos agora, possivelmente em Porto Alegre. O corpo de um suposto motorista também de aplicativo encontrado agora em Viamão. Não, hoje a gente amanheceu com essas notícias e eu já me manifestei por ocasião do assassinato dos 2 trabalhadores da segurança 2 semanas atrás, que em Porto Alegre, infelizmente, no início do governo Sartori, houve a desarticulação dos territórios da paz. E nós a segurança pública já tinha identificado que nós aqui tínhamos territórios de seríssima concentração do tráfico de drogas e essa desarticulação hoje resulta num perfil que é muito perverso, um novo perfil. Enfim, somos solidários, nos exigimos providência, não nos basta prender os que mataram, né? Nós precisamos de uma política de segurança efetiva, porque daqui de Porto Alegre tem se espalhado os mesmos grupos para o estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, deputada Sofia Cavedon, do PT. E nós vamos agora passar um pouquinho do que está acontecendo aqui do lado, dentro do plenário, nessa sessão especial de homenagem ao jornalista Juremir Machado da Silva. Nesse momento, o deputado Jefferson Fernandes está fazendo o grande expediente, mas há os momentos de apartes, onde os demais parlamentares também se pronunciam em relação ao homenageado. É isso que a gente está vendo nesse momento. Agora, Paparico, Bac e PL. Exato. O senhor realmente é um homem dos pensamentos avançados. E não bastasse isso ainda, por sugestão sua, através da sua coluna, fui à Praia do Espelho. Então, isso são 2 depoimentos e realmente você tem aqui um admirador, um seguidor seu. E os seus pensamentos, Juremir, eles são tão avançados que quem sabe aqui de 1 século, 2 séculos, a sociedade brasileira e mundial possam estar vivendo na plenitude aquilo que tu escreves e tu prega. Desejo a ti, Juremir, vida longa, que não lhe faltem as boas energias necessárias para continuar dando norte e guiando os políticos, os empresários, os seus eleitores do nosso estado, do nosso Brasil e mundo afora. Parabéns. Agradecido, deputado Paparico. Passo a palavra agora para o deputado Fábio Osterman. Prezado colega Jefferson Fernandes, parabenizo pela proposição do grande expediente, nobres membros da mesa, em especial, caro jornalista Juremir Machado, parabenizo pela homenagem e que é muito mais um reconhecimento da trajetória e da coerência, que acho que é um capital tão importante, talvez tão importante para um político quanto para um jornalista. E apesar das nossas divergências pontuais, acho que tenho que reconhecer a tua disposição ao debate,
à tua disposição em oferecer espaço ao contraditório e em fazer um jornalismo competente e comprometido com buscar trazer uma pluralidade de visões. Então, que tu sigas nessa trajetória, que sigamos tendo boas oportunidades de divergir, eventualmente concordar, mas que possamos seguir tendo essa boa convivência e tu possa seguir contribuindo com a melhoria do debate público no nosso Estado, que infelizmente anda talvez excessivamente contaminado pelos calores da época, mas que eu tenho certeza que Nós estamos aqui direto da Assembleia Legislativa, acompanhando a sessão plenária especial em homenagem ao jornalista Juremir Machado da Silva, que acontece no plenário 20 de setembro, e está aqui com a gente no Salão Júlio de Castilhos, deputado Matheus Wesp, deputado do PSDB. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, Lucas. É uma honra estar participando dessa programação especial em que nós aqui transmitimos essa homenagem histórica a um ícone da comunicação no estado do Rio Grande do Sul, que é o jornalista Juremir Machado, colega de trabalho de vocês e um dos maiores comunicadores da história do Rio Grande, que é também, não apenas comunicador, porque aqueles que acompanham muitas vezes os jornalistas e os locutores pelas ondas do rádio não sabem que comunicar é uma arte, porque envolve vários elementos. Não é falar por falar, é falar com propósito e buscar, acima de tudo, a verdade. E por isso que a informação deve respeitar alguns elementos, como principalmente o respeito à dignidade humana, estar aberto ao diálogo, não se fechar sobre pontos de vista, porque afinal nós podemos sempre, quando nos confrontamos como um emissor e receptor, aquele que emite a informação e aquele que está aberto a recebê-la, na possibilidade até de mudarmos o nosso ponto de vista. E isso faz com que um jornalista do perfil do Juremir, que é aberto ao diálogo democrático e juntamente com você, Thaline, no Esfera Pública, recebe a todos, nós possamos buscar a verdade, que é a principal função da comunicação, para que a partir dela, as pessoas tendo de fato conhecimento do que acontece, nós possamos evoluir como sociedade. E o Juremir, pela formação qualificada que tem, tendo estudado na França, é escritor de várias obras, pessoa querida por todos aqui, obviamente consegue hoje, nesse dia que eu digo que é histórico, fazer de fato algo inédito, que é unir todo o parlamento, marcado por divergências e posições ideológicas antagônicas, em prol do nome dele, que é uma referência que nos une, que é exatamente essa busca pela verdade através da boa comunicação. Inclusive, deputado Wesp, antes aqui de abrirmos a cerimônia na Assembleia Legislativa, estavam brincando, brincadeiras à parte, de que o Juremir Machado da Silva hoje ele veio de gravata borboleta em sua homenagem. Uma alegria, eu fico tocado também. Ele nunca usa gravata, deputado, é de fato relevante. Terei que tirar uma foto com ele, não apenas por admirador do trabalho, mas também por essa menção honrosa, de certa forma, minha pessoa também. Mas é claro, brincadeiras à parte, o Juremir é um cavalheiro, ele tem uma educação exemplar, é uma pessoa que se porta de um modo diferenciado, porque nós sabemos que hoje, num mundo marcado muitas vezes pelo conflito, pela exposição de posições muitas vezes raivosas, o Juremir é um gentleman, um cavalheiro, e eu acho que também para vocês é um orgulho, porque essa homenagem não é apenas para ele, porque sabemos que a comunicação não se dá apenas pelos méritos individuais, como numa equipe, quando um ganha, todos saem ganhando junto, e eu acho que também, de certa forma, isso é uma vitória da equipe da Rádio Guaíba, e por isso que eu também estendo os parabéns ao Juremir, a toda a equipe da Rádio Guaíba, por essa homenagem muito justa. Inclusive, deputado, nós já conversamos com diferentes parlamentares aqui ao longo do programa de hoje e todos realmente também chegaram à conclusão do raciocínio do senhor de que não houve discussão para garantir essa distinção hoje da medalha do mérito Farroupilha para o Juremir. De fato, é raro que nós tenhamos um consenso sobre as homenagens, porque muitas delas são carregadas das bandeiras ideológicas dos partidos proponentes, que são divergentes no parlamento, que é plural, obviamente, e democrático. E o fato do Juremir conseguir esse consenso demonstra exatamente aquilo que eu falava anteriormente, a capacidade dele de aglutinar as pessoas, e cuja instituição que simboliza essa aglutinação e essa possibilidade de diálogo harmônico é a própria Rádio Guaíba, os estúdios que, quando estamos lá presentes, ou mesmo aqui na Assembleia, por meio das ondas do rádio no Esfera Pública, nós possamos nos unir, além daquilo que nos divide, porque de certa forma a mesa do diálogo é a possibilidade de nós nos encararmos nas nossas diferenças através de e por meio de um ponto comum, que nesse caso hoje é representado aqui pelo Juremir, aquilo que nos une. Muito obrigado. Deputado Matheus Wesp, muito obrigada, e já está aqui com a gente a deputada Anne Ortiz. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, Lucas. Um prazer imenso participar aqui mais uma vez do programa com vocês. E hoje um dia especial, né? Especial não só para o Juremir, para a Rádio Guaíba, mas para todos nós. A medalha do Mérito Farroupilha, ela
tem dado muito o que falar aqui nessa casa, né? São nos muitas as últimos polêmicas anos. recentes, né? Exatamente. Eu acho que hoje a gente tem aqui um agraciado que com certeza é reconhecido, né, pelo parlamento. E eu quero fazer algumas considerações em relação à medalha. A medalha do Mérito Farroupilha é a honraria mais importante dessa casa. É uma medalha oferecida não pelo deputado proponente, mas pela Assembleia Gaúcha. Então eu acho que é por essa questão, Thaline, que a gente vê tantas vezes as contestações, né, que acontecem em relação aos indicados para receber a medalha. Eu fiz inclusive uma proposição e apresentei para a mesa diretora da casa para que a medalha fosse feita da seguinte forma: como é que funciona hoje? O deputado propõe a medalha e a mesa ela avaliza ou não? Mas geralmente sim, geralmente sempre, porque muitos defendem que é uma proposição... Um acordo de cavalheiros, deputado. E é uma proposição individual, o deputado pode arcar, né, e deve arcar com aquela indicação dele. Mas eu acho que deveria ser da seguinte forma: chegamos a sugerir em algum momento uma votação, a indicação e depois a votação em plenário, mas a votação poderia gerar algum tipo de constrangimento. Realmente, eu acho que aí depois retirei, inclusive, a proposta, porque concordo, eu acho que a gente não precisa expor o indicado. Alguns deputados votam contra e isso pode daqui a pouco ser pessoalizado pela pessoa que seria homenageada. Exatamente, aí tu acaba expondo a pessoa que é homenageada e ela tá vindo, e ela justamente vai receber uma homenagem, ela não precisa estar passando por esse tipo de constrangimento. Então, qual foi a minha sugestão? Que fosse recolhido assinaturas de um número X de deputados, como é na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, por exemplo. Então, eu posso lá, para eu fazer uma frente parlamentar aqui na casa, eu vou lá e recolho as assinaturas dos deputados que concordam comigo, exatamente, que concordam comigo em relação a ter aquela frente parlamentar. Que o deputado proponente, ele pegasse, fosse falando com os deputados e recolhendo as assinaturas dos que concordam. Os que não concordam, não assinariam. Qual seria esse ponto de corte? O ponto de corte, o mesmo número de assinaturas 19. Da frente parlamentar. Então, porque, por exemplo, o fulano, tá? Não vamos citar nomes aqui. Eu não concordo que aquela pessoa receba a medalha Mérito Farroupilha, porque eu acho que ela não prestou serviços importantes para o estado do Rio Grande do Sul. Então eu não assino. Porque muitas vezes a gente também é cobrado do eleitor. Pô, mas vocês estão dando a medalha para tal pessoa? Não. A Assembleia são os deputados tais que decidiram dar. A Assembleia, aqui dentro a gente tem que respeitar as maiorias. Se tu tem um número X de deputados que querem dar medalha para aquela pessoa, é respeitado. Mas também o meu nome não fica vinculado se eu não concordo. Tu não expõe o agraciado de colocar ele dentro de uma votação, não faz também, porque eu acho que hoje tu pode indicar qualquer um, porque a mesa nunca vai contestar. E aí a gente acaba vendo essas polêmicas. Há certas polêmicas, certas discussões, mas nunca a mesa rejeitou uma indicação. Não, apesar das discussões e das polêmicas, deputada. E aí eu acho que a gente não precisaria fazer e que isso chegasse nesse ponto. Tem o número de deputados suficientes, tá resolvido, então não tem por que contestar. E aí a medalha, ela também passa a ter a representatividade de um número maior de deputados, já que ela é da Assembleia Legislativa e não uma medalha individual do mandato do deputado. Nesse momento, dentro do plenário 20 de setembro, a sessão plenária está suspensa, isso porque o Juremir nesse momento está recebendo os cumprimentos de autoridades e deputados que participaram da homenagem. E também já está aqui com a gente o deputado Gabriel Souza, do MDB, um participante bastante frequente do Esfera Pública, sempre que o programa vem até a Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputados. Eu acabei de falar no microfone de parte, que foi homenagear o Jeremias. Olha, eu sou um frequentador, sei que deveria ser mais tá bom. Frequentador ainda maior, não é, do Esfera, não? Mas eu fiquei muito feliz com essa homenagem ao deputado Jefferson hoje. Não, eu vou pelo elevador, eu vou na praia ali. Mas
Eu acho o seguinte, eu falei ali numa parte, vou falar agora ao vivo aqui no programa, saudando o Lucas, a Thaline e a Anne, que o Juremir é uma figura interessante nos tempos atuais, né? Porque os tempos atuais de muita radicalização, superficialização, né? Dos debates, né? Se é que pode chamar de debates, o que acontece em boa parte das vezes aí na cena política nacional atual, inclusive na vida online, né? Que as pessoas, enfim, infelizmente acabam sendo levadas a se posicionar eventualmente sem conhecer do jeito adequado os assuntos, né? E muitos surfam, inclusive, nessa onda da insanidade geral e coletiva. E dentro desse cenário, né, desse contexto, o Juremir é alguém muito respeitado em todos os lados dessa cena, né? Seja da direita, da esquerda, do centro-direita, centro-esquerda, né, em todas as formas. E por que ele consegue ser respeitado? Porque ele também respeita, né? Sem, ao mesmo tempo, abrir mão de expor as suas opiniões. Então, as suas opiniões são muito firmes, mas a gente reconhece nele, então, para concluir, porque o horário estourou, um grande jornalista, né? Eu acabei de falar isso ali no microfone de Apartes, homenageando essa figura que é o Juremir Machado. Muito obrigada, deputado Gabriel Souza, do MDB, e o Esfera Pública especial de hoje aqui da Assembleia Legislativa, nessa homenagem ao Juremir Machado da Silva, vai ficando por aqui. Esfera Pública, um oferecimento de Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. O Esfera Pública fica por aqui. Vem aí o Guaíba News com a Samantha Klein e o Gutierrez Sanches. Tchau, até amanhã. Esfera Pública. Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se é informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Guaíba Notícias. 3h02 em Porto Alegre, 21 graus. A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos do assassinato do soldado Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior durante confronto nessa madrugada no bairro Teresópolis. Um outro envolvido foi identificado, mas ainda não foi localizado. Segundo os agentes, os criminosos seriam ligados à facção V7. O trio seria responsável pelo tráfico de drogas no bairro Santa Teresa e na Vila Cruzeiro do Sul. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 17 votos a 2 projeto que tipifica o crime de Caixa 2. Essa é uma das propostas que compõe o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro, que tramita no Congresso. Como o projeto era terminativo na CCJ, ele segue direto para a Câmara. O crime, conforme a proposta, é classificado por arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar recurso, valor, bens ou serviços não escriturados ou falsamente escriturados na contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Informações do trânsito. Trânsito fluindo bem pela região da Freeway. Recentemente tivemos acidente antes da arena na chegada a Porto Alegre. Essa ocorrência já recebeu atendimento e agora o motorista chega à capital com o trânsito muito livre.